vocês entendam uma única verdade, certo? Do que está aqui dito aqui, você pode ler com tranquilidade aí, certo? O que esse documento está tentando ajudar a entender? Lembra que nós ainda estamos naquele drama, certo? Concílio de Trento, século XVI, determinou que a missa é assim, o ritual de Pio V, a missa que o povo chama de missa tridentina, certo? E aí o Concílio Vaticano veio e mudou a liturgia. Mudou o quê? A substância ou o acidente? Os acidentes. A substância não pode mudar. Mudou alguns detalhes da forma, certo? Mas não da substância, ok? E aí esse documento está tentando insistir que a igreja tem esse poder, que a igreja tem essa autoridade, que o Papa tem esse poder e que o Papa pode fazer isso. E mais, esse documento ousa dizer que o Papa deve fazer isso, quando ele ver que é uma necessidade. E o Papa não fazer isso, como o Papa fez, seria uma omissão grave. E ele estaria fazendo um mal terrível à igreja. Então, por isso é importante entender que o documento vai insistir muito nisso. E aqui ele traz um ponto que é muito interessante, que às vezes as pessoas que estão presas aí nessa forma do passado e tudo, e não aceitam nenhuma possibilidade de mudança, não engole. A questão é a seguinte: o conhecimento que se tem sobre o passado, ele pode ser aprimorado na medida em que você caminha para o futuro. Vou tentar explicar o que eu disse aqui um pouco poeticamente, né? Então, vamos pensar, por exemplo, sobre os homens das cavernas, os nossos antepassados cavernosos. Pensa no conhecimento que hoje uma criança que está no ensino médio, que estudou pré-história, ali não sei quando é que estuda isso, é no primeiro ano ainda, não sei, minha época era ali no primeiro ano, eu acho. Tinha história antiga, pré-histórica, assim, alguma professora aí me acode, se não for por aí. Você é professor de história, né, minha filha? Matemática, é? Ô, dó. Então, vai saber disso também, não está no mesmo bar que eu, porque eu também fui nessa linha, foi matemática, contabilidade, então história para mim é um mistério da fé. Então, mas imagina um adolescente que está no ensino médio, pega um livro e estuda história antiga, estuda pré-história, adquire ali uma criança, um menino de 12, 13 anos de idade, adquire conhecimento sobre a pré-história. Agora eu pergunto para vocês, se a gente pudesse voltar no tempo, vamos lá no século VII, VIII, ano ali em que teve a queda do Império Romano. Vamos pegar um romano instruído no século VIII. Qual que é o conhecimento que ele tinha da pré-história? Qual que é o conhecimento que ele tinha sobre as escrituras rupestres? Acho que é esse o nome, né? Aqueles desenhos lá nas cavernas. Qual o conhecimento que ele tinha? O cara mais instruído do século VIII, o que ele entendia disso? Não vamos muito longe, não. Vamos pegar a cultura egípcia. Então, alguém que hoje senta na frente de um computador, meia hora, não estou falando com vocês, por favor, se contenham. Ou vocês socam um trem na boca desses meninos, de preferência um peito, ou eu vou ter que pedir vocês para dar uma volta, aí o que ficar da família vai adquirir o conhecimento e vocês assistem no YouTube depois. Porque eu não vou dar conta de competir com essa gritaria aqui, pelo amor de Deus. Ainda bem que o povo aqui não escuta no YouTube. Mas tudo bem, né? Então, imagina um menino de 15 anos de idade que senta na frente de um computador e vai pesquisar Egito Antigo. E começa a pesquisar ali sobre os faraós e tudo, sobre aquilo, né? Todo o conhecimento que se tem hoje sobre o Egito Antigo. Pega uma pessoa do século X, vai longe, pega uma pessoa do século XVI, quando aconteceu o Concílio de Trento. Tenta ver que conhecimento que ele tinha sobre o Egito. Provavelmente nenhum, a não ser que ele morasse no Egito, certo? Nenhum. Olha a distância que nós estamos do Egito. E hoje qualquer um de nós pode se sentar, abrir um computador lá e colocar
Egito Antigo. Primeiro vai aparecer uma musiquinha bem brega aí, de uns 10 anos para trás, tá? Do menino cantando. Mas depois vai aparecer as informações. E você vai ver, caraca, quanta coisa eu sei sobre isso em 10 minutos. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Quando a igreja mudou o rito, no século XX, no Concílio Vaticano II, na década de 60, a igreja já tinha condições de ter conhecimento sobre a tradição da igreja desde a antiguidade, que o pessoal do século XVI nunca teria condições de saber. Para vocês terem ideia, por exemplo, a questão dos documentos, que a gente chama de patrística, né? Os documentos dos chamados santos padres. Então, nós temos documentos hoje, que a igreja tem conhecimento desses documentos, que quando a reforma litúrgica do século XVI, promovida por Pio V, aconteceu, aquele povo nem em sonhos sabia. E para fazer uma mudança, o que é o essencial, o mais importante? Informação, conhecimento. Então, esse conhecimento que no século XX se tinha sobre toda a... E olha que nós ainda não temos nem internet no século XX ainda, quando isso aconteceu, tá? Mas ainda assim, eram tantos documentos, tanta informação sobre a tradição da igreja, sobre os ritos, que a igreja se sentiu no dever de falar, olha, vai ter que mudar agora. Vai doer, a gente vai chiar, a gente vai rebolar, vai ser complicado. Mas a gente precisa mudar. É necessário para nós continuarmos sobrevivendo isso agora. Aquela promessa que Cristo fez, né, de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a minha igreja, para que essa promessa de Cristo dê certo, a gente vai ter que fazer alguma coisa agora. Foi assim que Cristo decidiu nos salvar. Se Ele quisesse, não precisava de nós. Podia ter feito tudo sozinho, mas Ele quis precisar. Se Ele quisesse, Ele não tinha chamado 12 apóstolos, Ele tinha peitado aquele povo ali e resolvido aquilo ali tudo no braço. Mas Ele chamou 12. Dos 12, Ele não precisava ter escolhido um para estar na frente, São Pedro. Ele escolheu. Então, tudo isso que Jesus fez nos mostra que, de alguma forma ou de outra, Ele quis a nossa participação nesse processo da redenção. Então, por isso que aqui nesse finalzinho desse texto, então, ele vai nos dar essa dica, dizendo, olha, o conhecimento que a igreja tinha adquirido na segunda metade do século XX era infinitamente maior a respeito da tradição e da própria história da igreja do que aquilo que se tinha conhecimento lá no século XVI, quando aconteceu o Concílio de Trento. Então a igreja se sentiu no direito e no dever de fazer essa mudança por coerência, para que a coisa pudesse realmente ter um bom termo. Ficou claro isso? Tranquilo? Sim, foi muito abstrato, muito longe ou não? Tranquilo? Deu para digerir? Então, isso aqui é o que esses outros 3 parágrafos... Porque aqui eu fiz questão de dar esse pulinho, porque aqui ele insiste muito em alguns termos meio pesados, patrística e tudo, traz aqui o nome de alguns padres da igreja, mas aí você pode ler com tranquilidade, certo? Mas o essencial da informação agora, nesse finalzinho aqui, é isso, beleza? Então, agora vamos para o número 10. Então, adaptação às novas circunstâncias. Então, é isso que nós estamos falando. O tempo mudou, o povo mudou, a cultura mudou e a necessidade agora é outra. Então, ou a gente se adapta a essas necessidades, ou a gente vai perder, certo? Mas muito cuidado, tá? Muito cuidado. Não se esqueça, é uma adaptação no que diz respeito ao acidentes, nunca substância. Porque com essa fala aqui, ó, adaptação às novas circunstâncias, tem gente que pega a missa e faz a missa sertaneja. Não, vamos fazer uma adaptação, né, a esse novo ambiente cultural, né? Então vamos entrar tocando berrante, de cavalo e tudo e tal. Não. Você está mudando tudo, meu amigo. Você não está mudando o acidente. Você está mudando tudo, certo? Você está detonando com tudo. Então, com essa questão de adaptação às novas circunstâncias, quem não tem o poder, porque
mesmo que numa missa dita sertaneja, country, funk, sei lá que Zé Telo que já inventaram, mesmo que talvez não se mude a essência principal, ou seja, a consagração, mas quem que tem o direito de mudar os acidentes? A gente viu isso mais para trás. Hein? O Papa. Então, se o Papa se pronunciar e dizer, gente, olha, no Brasil, eu estive lá e vi que o Papa queima nós de vez em quando, né? Fala, brasileiro só gosta de cachaça, de não trabalhar, então é paciência, ô seu Papa, não é assim não, né? Então os brasileiros aqui que garra no chifre do boi, né, menino? Faz um negócio direitinho, né? Mas tranquilo, né? Mas vamos supor que ele viesse aqui e fizesse uma... Gente, olha, eu descobri que realmente o brasileiro vai perder a fé se a gente não criar a missa sertaneja, então agora eu vou mudar aqui o rito e vai ter um rito sertanejo, né? Então, o dia que uma marmotagem dessa acontecer, pronto, eu rezo a bendita missa sertaneja. Pode pôr um chapéu na minha cabeça. Eu faço um curso para aprender a tocar berrante. Juro para vocês. Eu tenho facilidade para esses negócios de música, assim, eu tenho uma pegada legal, eu acho que eu consigo, certo? Mas, enquanto não, qualquer tentativa do tipo é uma doidice, é uma marmotagem, é uma afronta à autoridade hierárquica instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. É padre achando que é papa, entendeu? E não é. Esse negócio aqui tem que ficar muito branco para eu virar papa, tá? Então, desse preto ao branco existe uma distância que, se Deus quiser, eu nunca percorrerei. Se bem que os que fazem essas doidices ainda correm mais desse preto aqui do que o diabo da cruz, tá? Geralmente, diga-se de passagem, né? Então, vamos seguir adiante, então. Entendeu o que é adaptação a novas circunstâncias? É o Papa que adapta as novas circunstâncias, não é o Zé Orelha aí que apareceu com vontade de fazer um trem diferentão. Então, número 10. O novo missal, se por um lado testemunha a norma da oração da igreja romana e salvaguarda o depósito da fé, tal como nos foi transmitido pelos concílios mais recentes, por outro lado, significa também um passo de grande importância na tradição litúrgica. Mais uma vez aqui apareceu a expressãozinha que eu já expliquei para vocês, espero que a memória de vocês esteja boa, né? O que está escrito aí depois de norma da oração? Olha em latim bonitinho, né? Não é lex orandi, não, tá? Lex orandi. Lex orandi. O que é a lex orandi? Orandi. É a lei da oração. Qual é a relação entre lex orandi e lex credende? Lei da oração e lei daquilo que se crê. Aquilo que rezamos é aquilo que cremos. Aquilo que cremos é aquilo que rezamos. Por isso que você não pode rezar uma reza doida. Porque se você rezar uma reza doida, você vai começar a acreditar numa coisa doida. Então você crê naquilo que você reza. E você reza aquilo que você crê. Por isso que a oração que está na missa, as várias orações, elas no fundo, são a nossa fé. Você quer prestar atenção num pedaço da missa que tem toda a missa e que te ajuda a aprofundar no mistério tremendamente? Infelizmente é uma parte que às vezes você já está ali variando, porque você está vendo que está chegando num pedaço comprido, você já está meio irritado e às vezes você não dá muita moral para o que está acontecendo. É um momento da missa que se chama prefácio da oração eucarística. Como que você identifica o prefácio? É o momento da missa em que o padre diz sempre assim, ele começa sempre assim: "O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus." Na verdade, pronto, isso aqui é o prefácio. E ele sempre começa assim e sempre termina com o canto ou o hino do santo. E o que o prefácio faz? Ele te recorda e te mergulha no mistério que está sendo celebrado.
É claro que nas missas de meio de semana, às vezes, assim, como ele é aleatório, então ele sempre vai te mergulhar num mistério aleatório. Mas quando se trata da missa dominical, fora do tempo comum, porque no tempo comum também, como é tudo, então vale tudo, mas fora do tempo comum, ou seja, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e qualquer dia santo de guarda, o prefácio te soca dentro do mistério. Mas você tem que prestar atenção. Por exemplo, domingo passado, qual foi o evangelho? Samaritana, certo? E o que o prefácio falava? Da samaritana. Domingo agora, qual que é o evangelho? Problema do senhor, padre, eu não fui na missa ainda. O senhor que está preparando a homilia, se vira. Então vai ser o evangelho do cego de nascença, que eu discordo desse título. Se alguém quiser saber por quê, vem na missa. Cego de nascença. E o que o prefácio vai falar? Do cego de nascença. Nós estamos na quaresma. Quem participou da missa hoje, o prefácio falava do quê? Dos frutos do jejum na quaresma. Vai ter um advento. O prefácio vai falar do quê? Da preparação para a vinda do Senhor. Entendeu? Então, é ali a hora de você entrar no mistério. Agora você está ali. Agora é aquela reza grande, né? De ajoelha, levanta, trem não acaba nunca, a coroinha sempre erra da hora de tocar, confusão. Então, assim, não. Mergulha no mistério, certo? O prefácio que nos prepara para o momento da consagração, ele vai te introduzir no mistério, com mais clareza, nos tempos, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, e nos dias santos de guarda, ou nos dias de festa litúrgica. Vai ter o dia da Imaculada Conceição. O que vocês acham que o prefácio vai falar na missa da Imaculada Conceição? Não vai falar de jejum e de abstinência. Vai falar do mistério da Imaculada Conceição. Vai ter uma missa de Nossa Senhora Aparecida. O que você acha que o prefácio vai falar? Do mistério de Maria Santíssima na igreja. Entendeu? Então, começa a pegar esses detalhes e ficar atento na missa. Na hora que chegou ali, o padre começou: o Senhor esteja convosco, o Senhor está no meio de nós, corações ao alto. Um dia desse, eu pensei uma coisa tão besta nessa hora da missa, que me atrapalhou rezar a missa por semanas. Bobeira. Chegou na hora assim, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Corações ao alto. Eu imaginei o povo levantando a mão assim, um bandido roubando eles, né? Corações ao alto. Menino, mas aquilo me atrapalhou tanto. A hora que eu ia rezar a missa, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem? Assim, chegar perto do pessoal da câmera. Você consegue ver que eu estou mordendo? Isso aqui é o que eu faço quando eu estou segurando para rir. Tem uma missa que ela cai só na segunda-feira. Era a minha alegria. É um evangelho que fala do exorcismo que Jesus faz nos caboclos e eles pedem para jogar os capetas nos porcos. Eu li aquele negócio uma vez numa missa, lá na Nova Aliança. Era uma segunda-feira, eu estava de folga, fui lá celebrar. Menina, eu no meio do evangelho, eu imaginei que esse porco dando um carreirão e pulando dentro daquele despenhadeiro. Me deu uma crise de riso, eu não dei conta de terminar o evangelho. Depois desse dia eu fiquei traumatizado. E eu dei graças a Deus, porque dia de segunda é minha folga, eu não rezo missa. Até esses dias que eu pus a missa aqui, dia de segunda-feira. Aí no primeiro dia que foi ano passado. Chegou no dia dessa missa, eu não tive coragem de fazer a leitura do evangelho. O que eu fiz? Eu mudei. Eu vi lá, dia do santo aqui, que santo que é o dia de São Pacômio. Eu pego as leituras aí de São Pacômio, eu mandei o leitor, era a Andréia, ela tá rindo ali. Eu mudei as leituras tudo na hora. Por quê? Eu falei, não, sou devoto de São Pacômio, vamos fazer a missa de São Pacômio. Agora esse ano caiu de novo a bendita. Todo ano ela cai na segunda-feira. Aí eu olhei e falei, não, o Senhor me dá a graça, né? Me liberta, eu tenho que conseguir rezar a missa. Aí eu rezei, li o evangelho, num carreirão. Eu nem parei para respirar, e assim o tempo todo. Leitura do evangelho de São Marcos. É uma lepa de um capítulo, menino, é grande o bicho. Então, assim, presta atenção. Então, vamos entender o que está acontecendo na missa. Pega os detalhes, mas não precisa pegar essas palhaçadas do padre não, viu? Então, segue adiante. Ainda no número 10. Embora os padres do Segundo Concílio Vaticano tenham reiterado as afirmações dogmáticas do Concílio de Trento, gente, é chato, não é?
toda hora. Ninguém aguenta mais, vira o disco. Ou seja, está falando que entre Trento e o Vaticano II, o que existe? Uma reiteração das verdades da fé. Ou seja, o que está falando? No Concílio Vaticano II, os padres conciliares fizeram o quê? Reiteraram as afirmações dogmáticas. Ou seja, não mudou nada na fé. Não mudou nada naquilo que cremos. Entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II, não mudou. Não tem como mudar aquilo que cremos. Certo? Então vamos lá. Falavam, contudo, numa época da vida do mundo muito distante daquela, gente, século XX, segunda metade do século XX, 1960, século XVI, mudou muita coisa, né? Você não tem muita noção do que era o século XVI, então faz o que eu falei no começo aqui sobre os egípcios, vai lá e dá uma pesquisada. Brabo é que as ideologias marxistas que teceram os nossos manuais de instrução que os vossos filhos carinhosamente tentam estudar nas escolas, né? Você vai procurar lá a Idade Média e você vai encontrá-la com um epiteto. Qual que é? Idade das Trevas. Da idade em que a igreja dominava o mundo. Então, assim, tá lá nos seus livros de história. Tá ou não tá, Heloísa? Fala pra mim. Tá, não tá? Ela riu ali. Eu falei, desse jeito mesmo, Pato, que eu vi. Então tá lá, Idade das Trevas. Então procura lá a Idade das Trevas e vai ver o que era. Vai ver como é que era o mundo naquela época, certo? Então, meu amigo, entre o que nós estávamos vivendo pós-revolução industrial, início do século XX, certo? Primeira metade ali do século XX, gente, nós tínhamos acabado de sair de 2 guerras mundiais. Nós não vivemos isso. Talvez um outro que viveu. Aquele ali deve ter perdido os cabelos no finalzinho da Segunda Guerra, não foi? Não, já tinha perdido antes, né? Então, sim, mas não sabemos o que é isso. Não fazemos ideia do que foi isso. O mundo tinha descoberto um poder de destruição, uma bomba atômica, que foi lançada em cima de uma cidade e matou ali milhões de pessoas, ali, zilhões de pessoas. Um trem caiu no chão, explodiu e pronto, matou todo mundo. Certo? Então, assim, não era o mundo mais do século XVI. Não era. Não tinha mais aquilo que se tinha naquela época. Era outro mundo. Insisto. Ou a igreja se adaptava e apresentava outra coisa, ou a casa ia cair. Certo? Então, vamos lá. Número 11 agora. O Concílio de Trento já tinha reconhecido o grande valor catequético que encerra a celebração da missa. Não estava, todavia, em condições de poder extrair daí todas as consequências de ordem prática. Muitos solicitavam que fosse autorizado o uso da língua vernácula na celebração do sacrifício eucarístico. Atentas, porém, às circunstâncias particulares de então, face a um pedido dessa natureza, o concílio entendeu que devia reafirmar a doutrina tradicional da igreja, segundo o qual o sacrifício eucarístico é, antes e acima de tudo, ação do próprio Cristo, e, portanto, a eficácia que lhe é própria não pode ser afetada pelo modo como nele participam os fiéis. Então, aqui é interessante, tá? Então, aqui você tem que entender que o concílio está tentando mudar. Ele está te dando aqui uma compreensão de como que foi a discussão. O que aconteceu para sair do rito de Pio V para o rito de Paulo VI. Missa em latim para missa na língua vernácula. Vernácula quer dizer a sua língua, tá bom? Então aqui o que eles estão tentando dizer, né? Primeira coisa que não pode deixar de ser compreendida. O sacrifício da missa é uma ação de quem, em primeiro lugar? De Cristo. Não é do povo que participa. O povo participa de alguma forma e tem um papel. Mas a ação em si é uma ação de quem? De Cristo. Então, se você está entendendo ou não está entendendo o que está acontecendo, não muda o fato do que está acontecendo. Gente, isso é tão simples. Todos vocês aí, salvo raríssimas exceções, talvez um ou outro que destoa, provavelmente tem aí 2 rins. Não tem? Tem alguém que tem só um? Levanta a mão se tiver, pra gente ficar com dó de você. Você tem só um, né, seu Lipe? Só um feijãozinho aí, né? Pois é, eu tenho 2. Morro de inveja.
Mas se bem que se fosse para trocar um dos meus rins pela coluna do senhor, eu acho que eu pegava a coluna do senhor, viu? Porque o senhor está com quase 200 anos, está melhor do que eu. Mas tudo bem. Então, todos nós temos os rins. O seu Lipe tem o rim. E nesse exato momento, você não faz ideia do tanto que ele está ralando aí dentro. Ele está filtrando todo o líquido que é processado no seu corpo. Está purificando ele. Está mandando o que não presta lá para a sua bexiguinha. Tomara que ninguém agora fique com vontade de fazer xixi ouvindo me falar isso. E ele está cuidando de você. E ele está te mantendo vivo. Você sabe como é que ele está fazendo isso? Talvez um ou outro que estudou um pouquinho mais aí de nefrologia sabe. Mas se não, a doutora deve saber, né, doutora? Mas fora ela, não sentir e não perceber que ele está trabalhando é um ótimo sinal de que está tudo bem. O dia que você sentir ele, chama cólica de rins. Aí você vai ver que é bom para tosse, minha filha. Aí você vai esquecer das dores de parto que você teve para parir seus filhos. Então, você não sabe o que está acontecendo. E você não sabe como é que está acontecendo. Mas isso muda o que está acontecendo? Não, seu rim está aí trabalhando no 12, 24 por dia, 7 por semana. E está tudo bem. Então a missa é uma ação de Jesus. E se você está entendendo ou não está entendendo direito o que está acontecendo, não muda a eficácia da ação. Então a primeira coisa que o Concílio Vaticano bateu o pé foi isso. Por quê? Porque se o concílio abre as portas e fala, não, realmente, vamos celebrar na língua do povão, para todo mundo entender o que está acontecendo, porque se o povo não entender, não adianta nada nós fazer isso. Opa. Claro que adianta. Se o concílio falasse isso, então ele ia dizer que a missa, desde o concílio de Trento até o concílio Vaticano II, então não valeu nada. Aquela missa que o povo ia na missa para participar, alguns da nossa geração pegou essa participação de missa, tá? Que ia para a missa era em latim, aí o povo sentava no banco da igreja, o que o povo ia fazer? Rezar o terço. Não sabia o que estava acontecendo. Hein? Não entendia o que o padre estava falando. Até hoje tem gente assim, tá? Senhorinha mais de idade, umas assim mais cabecinha dura, que não quis tentar entender o que mudou. Então, eu vejo gente na igreja de vez em quando. Aqui eu acho que não tem nenhum, não. Mas eu já participei de missa e tinha uma pessoa lá que ficava lá no cantinho. Moendo no 12 as bolinhas. Certo? Então, assim, por quê? Porque ela fez isso durante 40, 50, 60 anos. Então, você acha que agora ela vai mudar, meu amigo? Não vai, não. Vai morrer participando da missa, rezando o terço. E vai para o céu, se Deus quiser. E vai ter um lugar melhor do que o meu. Certo? Mas assim, então, primeira coisa, o Concílio Vaticano II precisava bater o pé e dizer, vocês não entendendo nada, não muda nada do que acontece ali. Continua sendo Jesus se dando ali no altar e é o sacrifício da missa. Não muda. Mas, se entender, vai ser bom. Se entender, vocês vão conseguir participar melhor, vocês vão conseguir aproveitar melhor. Beleza? Então, ficou clara aí essa insistência? Atentos, porém, às circunstâncias particulares de então, façam um pedido dessa natureza, o concílio entendeu que devia reafirmar a doutrina tradicional. Pronto, é a ação de Cristo e fim de história. E assim, de modo firme e moderado, exprimiu-se nesses termos. Agora aqui é a palavra do texto. Ó. Embora a missa contenha uma grande riqueza doutrinal para o povo, todavia, os padres não julgaram oportuno que ela fosse atualmente celebrada em língua vulgar. E condenou quem sustentasse ser de rejeitar o uso da igreja romana, de recitar em voz baixa o cânone com as palavras da consagração, ou que se deve celebrar a missa somente em língua vulgar. Palavrinha aqui que talvez vocês não entendem e não faz parte do vocabulário de vocês, tá? Cânone. Sabe? De onde que vem a palavra? Cânone vem de régua, tá? De alguma medida. Estabelecer limites, é uma regra. Então, em se tratando de missa, quando se fala cânone, está falando de quê? Da oração eucarística. Explicitamente daquele momento ali da consagração. Ok? Para não ficar aí voando, que cano é esse aí, gente? A gente fala, por exemplo, dos livros da Bíblia. Existe um cânone, um cânon dos livros que são inspirados por Deus.
Então, a nossa Bíblia começa no Gênesis, termina no Apocalipse, e ali no meio do caminho você vai encontrar 72 livros. Só existiam aqueles 72 livros? Não. Tinha Evangelho de Tiago, tinha Evangelho de Judas, tinha Evangelho até de Maria Madalena. E aí, por que eles não estão na Bíblia? Porque eles não entraram dentro da medida, da regra. Percebeu-se pelo conteúdo deles que havia contradições com aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos, aqueles que conviveram com o Cristo, certo? Então, o cânone também, no caso da missa, é a regra, é essa oração eucarística, é o modo como ela deve ser feita, tá bom? Vamos lá. No entanto, se por um lado o concílio proibia o uso da língua vernácula na missa, por outro impunha aos pastores de alma a obrigação de suprir essa deficiência com a catequese adequada. Então aqui está falando do quê, gente? Está falando do concílio de Trento, certo? Século XVI. Então, a missa em latim. O povo não entende bulhufas do que nós estamos fazendo. Mas o padre não pode vir aqui celebrar a missa, o povo está olhando para o teto, não sabe, não faz ideia do que está acontecendo, e o padre não fazer nada, deixar por isso mesmo. Então, qual que era a obrigação do pastor de almas, do sacerdote? Ele tinha que dar uma exímia catequese. Se até hoje, depois do século XXI, os padres ainda morrem de raiva e não gostam da catequese para o povo, imagina 4 séculos atrás, 5 séculos atrás. Tem tanta coisa para fazer, né? Tem que visitar os doentes, tem que rezar a missa, tem que enterrar os defuntos, então tem que dar catequese para o povo. Não, vamos terceirizar, né? Eu contrato a Érica contrata aí os coleguinhas dela, a catequese dos 6 se vira, tá, boa sorte. O catequista por excelência de uma paróquia é o pároco. É ele que vai responder por essas almas, não é a Érica e a pastoral catequética. Eles são meu braço direito e eu estou com eles atento e a gente está vendo o que está sendo passado. Mas eu vou responder no final das contas. Então, por isso, o padre tem que catequizar o seu povo. Mas o padre tem a homilia da missa, ele pode catequizar na hora da homilia. Bom, sim e não. Nem toda missa pode ser uma catequese. Nem toda homilia pode ser uma catequese. Se toda homilia for uma catequese, o padre vai perder oportunidades profundas ali de aprofundar o povo na oração e tudo e tal. Então, não se resolve na missa. Então, a gente precisa de momentos como esses também. Certo? Ficou claro? Mas aqui, então, o concílio está mostrando o que era feito e está mostrando o que não foi feito. Então, a missa estava sendo feita de um jeito que o povo não entendia. Mas a respectiva catequese, formação para o povo entender o que estava acontecendo, não estava acontecendo. Prova disso é que o povo passava a missa inteira rezando o terço e está com isso na cabeça até hoje. Então pronto, já está mostrando aqui uma ferida no esquema, no sistema. Tá bom? Para que as ovelhas de Cristo não passem fome, ordena o Sagrado Sínodo aos pastores e a todos os que têm curas de alma. O que é cura de alma, gente? É padre, certo? O padre é aquele que tem cura de almas, é que cuida das almas das ovelhas, tá bom? Todos aqueles que têm cura de almas, que no decurso da celebração da missa, façam com frequência, por si ou outrem, uma explicação dos textos lidos na missa e, entre outras coisas, exponham algum mistério desse santíssimo sacrifício, especialmente aos domingos e dias festivos. Então, basicamente, aqui está insistindo nesse caráter catequético, que pode haver na missa, certo? Então, pode ter ali, isso, pelo menos aqui a gente experimenta isso com uma certa frequência. Eu, graças a Deus, eu sou muito preocupado com isso, sou muito atento. De vez em quando aparece alguma coisa, principalmente erro, né, gente? Então, o erro a gente não pode deixar passar batido. Às vezes a gente tem aqui o nosso jornalzinho e tudo, na diocese, que é organizado. Mas de vez em quando acontece alguma marmotinha nele, de vez em quando aparece algum trenzinho diferente, igual, por exemplo, eu, aqui. Vocês têm isso de praxe. Os leitores, quando começam a ler aqui, ficam apavorados, porque nunca viu isso na vida. Mas, por exemplo, um negócio que eu nunca uso, daquele jornalzinho que nós temos aqui nas nossas missas, o que é? Não, esse aí é mais complicado de explicar, eu vou usar outro. Comentário. Certo? Então, que esses comentários que tem ali, às vezes eles têm muita boa vontade. Mas, às vezes,
sai da casinha. Porque é um comentário tentando explicar um mistério. E muitas vezes a tentativa de explicar mais complica do que explica. Então, quem que vai explicar o mistério que está sendo celebrado ali naquele dia? O mistério do quarto domingo da quaresma agora, nesse final de semana. Quem que vai explicar aquele mistério para vocês? Sou eu. O padre que vai estar celebrando a missa para você. Agora, se ele não fizer, bom, problema dele e azar seu. Mas não é o comentáriozinho ali de um jornalzinho que vai te ajudar a entender o que é aquele mistério que está acontecendo ali. Então, o comentário, ele acaba sendo uma tentativa de explicar algo. E nem sempre acerta na ponta. Então, eu já vi algumas coisas assim meio exóticas, então, por escolha, eu falei, não precisa. Não precisa ler. É tempo que nós estamos perdendo e deixa que eu vou explicar. Eu vou catequizar, então não precisa. Certo? Então, isso aqui, o concílio está dizendo, faz isso. Esteja atento às ocasiões. Aproveita algo diferente na missa para catequizar. Certo? E aí a gente vai usando essas oportunidades. Reunido o segundo concílio do Vaticano, estamos aí no 12, meu Deus do céu, a noite está acabando. Precisamente com a finalidade de adaptar a igreja às exigências do seu munus apostólico em nossos dias. Então, o que é munus? Oh, mas que textinho com as palavrinhas medonhas também, né? O que é munus? Me acode aí. Trabalho. Podia ter colocado trabalho apostólico, então, né? Não, mas põe munus, é mais bonito, certo? Então, adaptar a igreja às exigências do seu munus apostólico, a sua missão apostólica, o seu trabalho apostólico. Então, a igreja tem uma missão apostólica de levar a boa nova de Cristo a todos, certo? Prestou fundamental atenção, como já o fizeram o de Trento. Olha, o Concílio Vaticano não para de elogiar o de Trento, para falar que nós não estamos brigados, nós não estamos com desavença. Então, ele está falando, olha, o Concílio Vaticano II esteve atento a essa responsabilidade da igreja e prestou fundamental atenção como fizeram o Concílio de Trento. Prestou atenção no quê? A índole didática e pastoral da Sagrada Liturgia. Então, a Sagrada Liturgia, ela tem uma índole pastoral e tem uma índole didática e pastoral. Então, ela tem que ensinar. A pessoa tem que vir para a missa, ela tem que sair daqui com mais conhecimento, com mais formação. Ela tem que sair daqui melhor do que ela entrou. Ela não pode sair do mesmo jeito, certo? E tem também uma dimensão pastoral. Ou seja, quando a gente pensa em pastoral, a gente pensa em tanta coisa, né? O que vocês pensam quando fala pastoral? O nome, assim, em mim, de vez em quando dá até uns arrepios. Pastoral. No dízimo! Pastoral do dízimo. Pastoral da liturgia, pastoral da acolhida. Mas pastoral lembra o quê? Pastor, certo? E pastor é um binômio que está ligado com o quê? Ovelha, certo? Então, pastoral tem a ver com pastorear ovelhas. Não tem a ver com arrancar o dinheiro das ovelhas. Não tem. Certo? Então, uma pastoral, ela tem a ver com o trato com as ovelhas. Sempre será assim, ou sempre deveria ser assim. Por isso que toda vez que aparecer uma novidade, né, nós podíamos fazer a pastoral do arroz com feijão. Beleza. Vai trazer que ovelhas para mais perto de Deus. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem algumas pastorais na igreja que ela tem caráter social, e isso não tem nada de errado, mas elas não podem se tornar exclusivamente sociais. Porque senão deixa de ser pastoral e vira ONG. Vira alguma coisa assim que não é pastoral. Por exemplo, a gente tem uma pastoral fantástica, a pastoral da criança. A pastoral da criança tem um trabalho fantástico no âmbito social, para lidar com as crianças que no passado eram desnutridas, magrinhas, que precisavam de uma
substância, uma multimistura para os bichinhos poder sustentar melhor. Agora, hoje, a pastoral da criança, você sabe com o que ela lida? Qual é o problema? Obesidade. Ué. E a criança, ela é obesa e ela é desnutrida. Porque come um monte de lixo e come tudo errado. Certo? Então, os bichinhos estão tudo parrudo, com as pernonas, cheias daquelas curvinhas. E tudo desnutrido. Tudo anêmico. Tudo atrapalhado. A pastoral hoje ela tem que ajudar os meninos a combater a obesidade. Não é mais só a fome, né? Mas é só isso a pastoral da criança? Porque se for só dar comida para menino e for só pesar menino, então pronto, aí isso é ONG. Certo? É uma instituição filantrópica faz isso. A assistência social da prefeitura pode fazer isso. Se a pastoral da criança, de alguma forma, não conseguir aproximar aquelas mães e aquelas crianças de Deus, então ela não é pastoral, ela é qualquer coisa, menos pastoral. Certo? A missa tem esse caráter pastoral. Então, entendeu o que é a pastoral na missa? Não é a pastoral do dízimo, a pastoral da acolhida. Não. É o pastorear as ovelhas para junto do pastor que é Cristo. Ok? Vocês viram que vai aparecendo uns parênteses, gente? Eu não perco a oportunidade, tá? Eu bato mesmo. Eu vou lá e vamos falar, porque estamos aqui para isso mesmo, né? Então, vamos lá. E porque ninguém entre os católicos negava a legitimidade e eficácia do rito sagrado celebrado em latim, o concílio não teve dificuldade em admitir que, não raro, pode ser de grande utilidade para o povo o uso da língua vernácula na liturgia. Isso que é interessante porque, às vezes, na cabeça da gente é um negócio assim, a igreja ela dormiu rezando em latim e acordou rezando em português. Não foi assim, gente. Nós estamos falando de um processo, certo? Foi uma coisa que foi sendo introduzida, foi acontecendo, certo? Vocês têm que pensar na prática. Imagina o padre, que a vida inteira rezou uma missa assim. A missa assim não é uma missa de costa para o povo, tá? Cuidado para não usar a expressão tosca, errada, tá? Antigamente a missa era de costa para o povo. Quem falou que vocês são mais importantes na missa? Vai chupar prego. Vocês não são o centro da missa. O centro da missa é quem? É Cristo. Então, quando o padre estava de costa para vocês que têm o ego aí super ferido, aí, super amarrotado, né? Ele está de costa para vocês, mas ele está de frente para quem? Cristo. O sacrário estava ali no meio, ó. Então, ali no sacrário estava Cristo. Então, o padre estava voltado para Cristo e não de costa para o povo. Costa para vocês era um mero acidente, certo? Mas não era o importante. Por isso que a missa assim, ela não é missa costorum populorum. Ela é missa versus Deus. Ou seja, é uma missa voltado para Deus, Ele é a essência. E agora a missa é missa versus populum, certo? Então vamos entender as origens do negócio. Não o povo que, a missa antigamente era missa de costa, para o padre ficar de costa para o povo. É uma coisa que vocês é muito bonito para a gente ficar vendo vocês, né? Um ou outro que destoa, certo? Então, entendeu? Ficou claro isso aqui? Isso aqui é o jeito certo de falar as coisas. Porque a gente reza aquilo que a gente crê. E a gente crê aquilo que a gente reza. Quando você fala que a missa era de costa para o povo, você está tirando alguém essencial do esquema. E quem é a essência do esquema? Não é o povo, é Deus, certo? Porque para a missa acontecer, o povo estando ou o povo não estando, não muda nada. A missa é missa do mesmo jeito. Quando eu estou de férias, eu rezo lá na minha casa, lá na minha capelinha que eu montei, só eu, sozinho, e Jesus. Final de semana eu rezo com a minha família, na casa deles, para economizar uma viagem de missa para eles, tadinho. Mas segunda-feira, estou lá, minhas férias. Terça-feira, estou lá. E reza a missa de que jeito? De costas para o povo? Não tem nem povo aí. Lá em casa, o meu altar que eu celebro, ele está pregado na parede. Véio. E eu tenho meu sacráriozinho. Eu junto meu altar, está lá meu sacráriozinho, reza a missa aqui. De costa para o quê? Eu estou de costa para cá do seu Lipe.
Estou de frente para a casa do Sander. Ah, não, estou de costa para dele também. Então, assim, entendeu? Não é essa a essência, é onde está Deus. Entendeu? Ficou claro isso aqui, gente? Que beleza, vocês são muito legais, eu gosto de vocês. Então, vamos lá. Então, aqui está deixando bem claro que os católicos nunca negaram a eficácia da missa em latim. Nunca teve problema. Mas começou-se a introduzir gradativamente, em algumas ocasiões, a missa em vernáculo. O que é vernáculo? A língua do povo, que o povo entendia. Beleza? Então a coisa foi sendo progressiva, pedagógica. Tá bom? Vamos lá. O entusiasmo com que por toda parte foi recebida essa decisão conciliar teve como resultado que, sob a égide dos bispos e da própria Sé Apostólica, se passou a autorizar língua vulgar em todas as celebrações litúrgicas com a participação do povo, a fim de permitir a compreensão mais plena do mistério celebrado. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. O prefácio da missa é lindo, é fantástico, e expressa a fé. Agora, imagina que você está numa situação onde você não entende. A oportunidade que você está perdendo de aprofundar na sua fé, só ouvindo aquela oração. Basta ouvi-la. Você está aqui na missa, ouviu. Agora, se você está numa missa que você não entende o que está sendo falado, certo? Então, assim, a oração está ali do mesmo jeito. A profundidade e a beleza dela está ali do mesmo jeito. Só que você entra e sai sem que ela te toque. Porque quer a gente goste ou não, né? A gente tem que entender. Certo? Aí, se a língua é a sua e você não entende porque tem umas palavrinhas difíceis, aí já não é problema do Vaticano II, é problema seu, né? Você estuda mais um pouquinho, escutou uma palavra esquisita na missa que você não entende, vai lá e pesquisa, ué. Descobre, durante a missa não, depois. Eu era seminarista lá em São Paulo, né? Espera aí um pouquinho. Hoje está doendo mais um pouquinho. Eu era seminarista lá em São Paulo, né? Fui dar uma catequese lá na periferia, lá na favela, lá na Bimboca, né? Aí eu estava dando catequese para a turminha de primeira comunhão. E aí chegou no dia de ensinar os mandamentos. Eu ensinei os mandamentos para os meninos tudo, né? E aí chegou na hora de fazer a prova, eu não pude fazer a prova. Aí eu mandei um outro seminarista ir lá fazer a prova. O cara foi lá e fez uma revisão com os meninos antes de dar a prova. Aí o cara deu a prova. Aí eu peguei as provas para corrigir. Aí eu fui corrigir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cochichar atrás da orelha. Menino é fogo, né? Pôs aqui de sacanagem, certeza. Peguei a próxima prova, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não cochichar atrás da orelha. Gente, o menino colou errado. Ou animalzinho, né? Aí eu peguei o outro, não matar, não pecar contra a castidade, não cochichar atrás da orelha. Eu falei, como assim? Todas as provas, não cochichar atrás da orelha. Aí no outro dia foi um sapo, né? Paguei federal, seus burros, vocês não prestam atenção, não sei o que e tal. Os meninos falaram, mas tio, o outro tio veio cá e falou que era assim. Falei, o quê? Ele falou, não cochichar atrás da orelha. O menino era gaúcho. Tinha um sotaque um pouco acentuado, e não cobiçar as coisas alheias, soou como não cochichar atrás da orelha. Deu para ver que a verbalização do menino não era das melhores, né? Então, assim, não adianta. Então, você vem na missa, o padre falou um negócio, você não entendeu? Então, você não pode ir embora com essa dúvida. Ou você pergunta para ele, ou às vezes é só um probleminha de português, né? O padre falou uma palavra diferente aí, que uma palavra que eu falei esses dias, que depois me perguntaram. Era... Como é que era? Eu até usei ela mais de uma vez. Era... não lembro. Mas sim, de vez em quando a gente empolga, sai uma palavra assim, diferente. Eu até tento traduzir quando eu falo uma palavra, porque eu vejo, eu estou pregando olhando para vocês, né? Aí de vez em quando eu falo aí eu traduzo, falo outra palavra parecida, certo? Mas vai acontecer de, às vezes, não falar. Então aí, ou você guarda ela na cabeça e procura entender depois, ou pergunta, né? Pelo amor de Deus. Ficou claro? Tranquilo? Então não adianta, tem que entender.
Último, hein, gente? Vamos morrer no 13 aqui, hein? Então, vamos lá. Tá acabando a introdução, meu Deus do céu. Será o Benedito. Dado que o uso da língua vernácula na liturgia é um instrumento de grande importância para exprimir mais claramente a catequese do mistério contida na celebração, o Segundo Concílio Vaticano entendeu dever relembrar a necessidade de pôr em prática algumas prescrições do Concílio de Trento que não tinham sido respeitadas em toda parte, como a obrigação da homilia aos domingos e dias festivos, e a possibilidade de inserir admonições dentro dos próprios ritos sagrados. Duas coisas aqui que talvez sejam novidade para vocês. Você sabia que a homilia no domingo e dia santo de guarda é obrigação do padre? E ele peca se ele não fizer? Não sei se peca se fizer meia boca, mas não fazer é pecado, certo? Então o padre tem o dever de pregar, e aí se a pregação vai ter cunho catequético ou não, formativo ou não, mas o povo não pode entrar na missa, por exemplo, um dia santo de guarda, Imaculada Conceição. Não, vamos pegar outro, Santa Maria Mãe de Deus. Então o povo não pode entrar na missa de Santa Maria Mãe de Deus e sair da missa e alguém perguntar, e como é que é esse negócio de Santa Maria Mãe de Deus? E a pessoa falar, não faço ideia, não sei. Não pode. É obrigação do sacerdote formar e pregar. Quando? Na missa dominical e de preceito. Padre William hoje pregou na missa, sim ou não? Pequei? Não, não sou obrigado. Eu prego todo dia porque eu não dou conta de ficar calado. Eu sou bocudo, certo? Não, sério, gente, vamos perder a oportunidade de formar as pessoas, de mostrar o caminho do céu? Você saiu da sua casa e veio para cá, se sacrificou, veio aqui, eu vou sapecar uma missa meia boca aí? Não, meu amigo, barba, cabelo, bigode, rezo direitinho. E rezando direitinho é meia hora de missa, com pregação e tudo, tranquilo, certo? Mas como hoje tinha catequese, vocês iam me aguentar falando 1 hora, então eu poupo-lhes de mais outros 5 minutos, certo? Mas no fim de semana eu não posso fazer isso. Teve uma vez só na vida que eu cometi esse pecado. Só uma, que eu me lembre. E agora que eu estou falando, rapaz, será que eu confessei isso? Vamos anotar no exame de consciência, padre. Terça-feira tem retiro lá no mosteiro, vou confessar. Então vamos lá. Então, eu tinha organizado um SCC lá em Petrolina, e aí quando eu organizo esse tipo de encontro, eu fico por conta do encontro. Quem já fez esse tipo de encontro comigo sabe. E eu delego tudo na paróquia. Eu caço padre para celebrar as missas, tudo. Eu acampo no encontro e por lá eu fico e por lá eu morro. E aí eu tinha feito desse jeitinho. E um bendito do padre me deu cano na missa, 7 horas da manhã no domingo. Eu estava lá no encontro, bem empolgado, rezando com o povo, fazendo uma reza lá, uns negócios. Menino, o povo me liga, né? Padre, o padre não veio. Falei, Jesus, Maria e José. Entrei no carro, menino, fui no 12. Não era uma Opala, né? Se fosse, tinha acabado a gasolina no meio do caminho, né? Era outro carro. E aí eu cheguei, menino, eu embiquei na garagem, assim, já desci, pô na roupa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fui sulerado na missa. E chegou na hora da homilia, eu falei, pô, deixa eu falar para vocês, eu não preparei pregação para vocês. Eu preparei pregação para os casal que estão lá me esperando. Eu não vou ficar enrolando vocês aqui, e nem vou ficar aqui atrapalhando a vida de vocês. Então, bora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Fui embora, menino. E voltei correndo para o encontro. Mas então, sim, foi pecado, mas não foi assim toda culpa minha, né? Tem uma diminuição da imputabilidade da culpa. Quando eu falo imputabilidade, eu não estou pensando no padre que me deu o cano, tá? Estou pensando em outra coisa. Então, vamos lá, então. Então, ficou claro aqui? Então, é obrigação do padre pregar. E o que é outra coisa aqui que vocês provavelmente nunca devem ter visto falar, né? Inserir admonições dentro dos próprios ritos sagrados. Sabe o que é uma admonição, meu amigo? Nem eu. Não sei sim, vou te explicar. Então, o que é uma admonição, gente? É uma explicação, formação, certo? Dentro do próprio rito. Então, tem uma coisa que vai acontecer, igual, por exemplo, domingo aqui na missa à noite, eu acho que o padre Carlito fez uma pequena admonição ao rito. Porque, diferente de outras missas normais,
nessa missa desse final de semana, havia a possibilidade de, ao invés de fazer o ato penitencial, fazê-lo sob forma de aspersão. Então, assim, se o padre chega, do nada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Bora lá, derrama seu amor aqui. Aí sai no meio, derrama seu amor aqui, derrama seu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Isso é os padres que têm vocação aí para ser chacrete, viu? Deus me livre e guarde. Mas, então assim, imagina, se o padre faz isso, o que vai acontecer com o povo? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Está chovendo aqui agora. Então, como não é assim normal, então o que o padre precisa fazer? Uma admonição ao rito. Gente, então hoje, o Evangelho vai falar da Samaritana, então nós vamos renovar as nossas promessas batismais, já nos preparando para a Páscoa, com a aspersão da água benta. Então pronto, o padre explicou, e você já não vai ficar mais doido ali, pulando lá no meio do negócio do sorangolê, entendeu? Eu confesso para vocês que eu vi que tinha essa opção depois que eu rezei a última missa. Na hora que eu cheguei, eu vi uma jarrinha d'água ali em riba, né, que a menina tinha preparado para o padre Carlito. Falei, uai, tinha? E eu olhei, vocês, eu tanto que eu dou moral pro jornalzinho, né? Eu olhei, uai, podia, que legal. Mas eu não faço não, gente, eu faço aspersão de água benta só uma missa no ano, é a da Vigília Pascal. Porque eu tenho tendinopatia num ombro e bursite no outro, gente, para juntar com as minhas ites. Então, dói pra caramba. Faço não sou obrigado. Beleza? Então, ficou claro isso aqui? Tranquilo? Então, vamos encerrar, né? Cadê a sua caneta aqui, minha amiga? O senhor está todo elegante, com a jaqueta de couro, super fashion. Obrigado pelas pamonhas, tá? Foi lindo, consegui acabar com elas ontem. Muito bem. Meninos, então encerramos aqui. Tá bom? Agora deixa um aviso. Convosco. Mas se tiver, pode anotar e pode perguntar, gente. Não tem problema não. Isso aqui não é para engolir tudo goela abaixo, não. Tem coisa aí que provavelmente vai ficar aí meio na penumbra, mas pode anotar e perguntar que a gente resolve, viu? Abençoe os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom final de semana para todos.